E aí, meu aluno implacável, meu futuro servidor público, vamos começar agora a nossa aula referentes à lei de drogas. Por isso, eu preciso que você já localize aí a 11.343 de 2006 e vamos para as principais informações voltadas a esse assunto. Vem cá comigo e vamos começar aqui na aula 1, já no comecinho da nossa lei, falando o seguinte. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ou seja, a lei vai instituir o SINAD. Prescreve medidas para a prevenção de uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes de droga, estabelece normas para a repressão e produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Ou seja, esse artigo 1º, ele já chega te dizendo tudo que a lei vai tratar, tudo que a lei vai estabelecer. Então, ela não vai se limitar apenas a citar para ti conceitos daquilo que é o não crime, ela vai muito além disso. Ela vai estabelecer regras de reinserção social, de prevenção e de muito mais, o tráfico ilícito de entorpecentes e por aí vai. Então, a parte de crimes, né, é só um pedacinho aí da nossa lei. Ela trata de muitas outras coisas, tá certo? Então, sem muita chance de errar aqui no artigo 1º, só uma introdução do que te espera, do que tu vai estudar. Vamos continuar aqui com um parágrafo único que diz o seguinte: para esta lei, considera-se como drogas as substâncias e os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em lista autorizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, senhores, quando nós falamos na nossa lei de drogas ou lei de tóxicos, é interessante que você saiba o seguinte: ela é considerada uma norma penal em branco. Como assim, professora? Uma norma penal em branco. Seguinte, sabe o que significa uma norma penal em branco? É aquela lei que precisa de uma complementação. Então, como eu acabei de te dizer, o artigo 1º ele vai falar da reinserção social, da prevenção, da repressão, dos crimes e por aí vai. Mas se você leu a 11.343, em nenhum momento você vai ver o conceito de drogas. Aqui ela diz, é qualquer substância que causa dependência, certo? Mas muitas substâncias causam dependência. Será que eu vou ter aqui elas incluídas na lei de drogas? É o seguinte, quando a gente afirma que é uma norma penal em branco, é aquela norma que precisa de um complemento, ela precisa de um complemento. E o complemento é justamente para estabelecer o conceito de drogas. O conceito daquilo que é droga não está estabelecido na lei, mas sim numa portaria, que é a portaria da Anvisa. Professor, eu preciso para minha prova estudar a portaria da Anvisa e saber quais são as drogas, quais são as substâncias que estão ali descritas? Não, não, não. Você não precisa saber quais são, você só precisa saber que é lá que fala, que elas estão incluídas lá. Por exemplo, o cigarro. O cigarro não é considerado droga. A bebida alcoólica não é considerada droga. Por quê? Causa dependência? Causa. Mas não está escrito na portaria da Anvisa, tá? Mas o que é ou não, não vai cair. Só vai cair o que está contido na 11.343. Mas já fica aí a dica quanto a esse conceito daquilo que é ou não considerado droga. Perfeito, senhores. Passando para frente, nós temos aqui o artigo 2º que vai nos dizer o seguinte: ficam proibidas, é claro, né, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais ou substratos às quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viana das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas. Então, aqui é o seguinte: a respeito das plantas de uso estritamente ritualístico e religioso. Aqui é o seguinte, senhores: as drogas, obviamente, elas são proibidas em nosso Brasil, né? Em nosso Brasil e nosso país. Mas não apenas as drogas. O artigo 2º diz que a droga, os vegetais, os substratos, o plantio, tudo aquilo que é relacionado à produção, à comercialização da droga, mas é de forma absoluta?
Não, não é de forma absoluta, porque aqui nós temos as ressalvas. Salvas e pode autorização legal e tal, para respeito de plantas para uso estritamente ritualístico religioso. Então, nesse caso, pode ter uma exceção e que seja permitida aí as drogas. Mas vamos para o parágrafo único, porque é ele que eu quero esquematizar para ti. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referentes no caput desse artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Isso aqui cai, nós vamos esquematizar em local e prazo determinado, mediante fiscalização e respeitadas ressalvas supramencionadas. Então, aqui, ó, a União poderá autorizar. Vamos colocar o que a União pode autorizar. A União poderá autorizar, tá? Aí a União, ela pode autorizar 3 coisas, senhores. E nós já vamos esquematizar, que é o quê? O plantio, a cultura e a colheita. Então vamos lá. O plantio, a cultura e a colheita. Então aqui quando a gente fala colheita, né, que eu não coloquei. E a colheita. Quando a gente fala do plantio, da cultura e da colheita, você já sabe que é de drogas, tá? Então, aqui, dando das drogas, como do plantio, né, das plantas, mas vamos só esquematizar aqui, eu nem vou colocar que é da droga, né? Dos vegetais referidos, nanana, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Então, aqui, ó, finalidade, senhores, exclusiva. Eu tenho aqui uma finalidade exclusiva. Qual é a finalidade exclusiva que leva a União a autorizar? Então, aqui, a finalidade exclusiva é para fins medicinais ou científicos. Então, aqui, finalidade exclusiva, vamos colocar aqui medicinais científicos. Não ficou muito legal a concordância, porque eu mudei finalidade exclusiva, mas, enfim, dá para entender. Científicos. E aí nós temos alguns detalhes também para analisar. Ó, em local e prazo determinados, então vamos colocar aqui também essas regras, porque você tem que levar todos os detalhes desse parágrafo único. Local e prazo determinados. Que mais que tu tem que analisar? Mediante fiscalização. Então aqui nós temos mediante fiscalização, e já te explico, tá? Porque eu tô logo esquematizando, porque é super importante. Respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, aqui, respeitadas ressalvas. Beleza. E aí, senhores, aqui nós temos o seguinte, ó, para você levar para a tua prova em relação à autorização. Você sabe, a regra é a proibição, mas em casos excepcionais é possível sim que a União, nessas situações aqui, autorize o plantio, a cultura, a colheita, só que não é de toda e qualquer forma não, senão seria muito fácil dizer, eu tô com essa droga aqui, mas é para finalidades científicas, para finalidades medicinais. Não é tão fácil. Por quê? Porque eu tenho toda uma análise por trás disso tudo, que eu tenho que analisar local e prazo, tem que ser tudo de forma determinada. Eu tenho que ter fiscalização e eu tenho que respeitar as ressalvas estabelecidas na própria lei. Então, não é só alegar que é para fim medicinal ou científico, não. Eu quero apenas que você saiba que é possível sim, obedecendo todas essas regras do artigo 2º. Perfeito? Passando para frente, vamos começar com as regrinhas do SINARD, que estão aqui no artigo 3º, e eu vou te dizer, cai, viu? Se tem uma coisa que vai cair na tua prova, são as regras relacionadas ao SINARD. Então, vamos começar. A finalidade do SINARD. Ó, o SINARD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção à reinserção social. Então, aqui, a reinserção social de usuários dependentes de drogas, a repreensão da produção não autorizada e do tráfico lícito de entorpecentes. Então, quando se fala de finalidade do SINARD,
É importante que você saiba que ele vai tratar tanto da prevenção, ou seja, evitar que eu tenha aí novos casos, a reinserção social, que é após aí aquela pessoa passar por um tratamento, até mesmo por uma prisão, e aí voltar à sociedade, e a repreensão. A repreensão pode ser através das penalidades estabelecidas no artigo 28, que tu ainda vai ver, ou até mesmo das penas privativas de liberdades para os demais crimes, mas, enfim, ele tem toda essa finalidade, certo? Ele tem toda essa finalidade. Entende por CISNAD, o conjunto, aqui eu botei SINARD, olha, depois tu ajeita, tá? Depois tu ajeita, beleza? Por quê? Porque não é é CISNAD. Então aqui, ó, é CISNAD, tá? Beleza? Tu já ajeita aí. Entende por CISNAD o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se neles, por adesão, o sistema de políticas públicas sobre drogas dos estados, DF e município. Então aqui, já reforçando o que nós vimos no artigo 1º, ele vai só dizer o que forma o CISNAD, certo? O que vai formar o CISNAD. Então, nada mais é do que um conjunto ordenado. Ele vai pegar princípios, regras, critérios, recursos, ou seja, é uma atuação humana, são políticas públicas, tudo isso interligado com uma finalidade específica, que é a prevenção, a reinserção social, a repreensão da produção, do tráfico ilícito, entendeu? Então, o CISNAD não vai ser apenas um órgão ali, mas sim claro que vai ser um órgão, mas ele vai representar aí o coletivo, com todas essas ações públicas e humanas, né? Materiais, humanas, recursos aí, tá bom? Beleza? Pra frente. Dos princípios e dos objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, senhores, ó, é muito importante que tu nunca confunda na hora da tua prova o que é princípio, o que é objetivo, o que é diretriz, porque isso aqui sempre vai cair tentando confundir o concurseiro. E é super importante que você sempre se atente a se eu estou falando de um objetivo, se eu estou falando do princípio. Vamos aqui, de acordo com o artigo 4º, falar dos princípios do CISNAD. Então, vamos tratar sobre os princípios. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quando a sua autonomia e a sua liberdade. Então, vamos grifar aqui. Respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Quando falamos de direitos fundamentais da pessoa humana, isso abre aí um leque de possibilidades, porque você já tem todos esses direitos fundamentais estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, aqui existe apenas um reforço de que faz parte dos princípios do CISNAD garantir, né, respeitar todos esses princípios, como a autonomia aí citado, né, principalmente, especialmente a autonomia, a liberdade, mas nós temos outros milhares de direitos, como a vida, a integridade física e por aí vai. Beleza? Então aí, só reforçando os direitos que são fundamentais da pessoa humana, garantindo também de forma específica a autonomia e a liberdade. Além disso, senhores, nós temos também, ó, o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Como é que é isso, professor? É respeitar a diferença, é saber que cada situação é cada situação, cada caso é um caso, e não tratar aqui tudo de forma igualitária, porque, retomando aqui princípios do nosso direito constitucional, nós temos a isonomia, e a isonomia diz exatamente isso. A isonomia, ela parte de uma igualdade, mas não de uma igualdade absoluta. Porque a partir do momento em que eu trato todas as pessoas iguais de uma forma absoluta, eu estou discriminando. Você concorda comigo? Se eu desse os mesmos direitos a uma criança e a uma pessoa adulta,
eu estaria protegendo a criança? Se eu dou os mesmos direitos a uma pessoa com deficiência e sem deficiência, será que eu estou protegendo sem tratar de prioridades, sem tratar de benefícios? Não. Então a isonomia é justamente isso. Ela trata os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Diferentes são os desiguais. Aí, eu uso isso aqui como exemplo para justamente você entender a diversidade e as especificidades populacionais, porque cada população vai ter sua cultura, vai ter seus hábitos, então tudo isso vai ter que ser levado em consideração e tudo isso aí, o respeito a todas as diferenças, são princípios do CISNAD. Além disso, a promoção dos valores éticos, culturais e da cidadania do povo brasileiro. Então aqui nós temos valores éticos, culturais, cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas ou outros comportamentos correlacionados. Então aqui, como nós falamos que faz parte dos princípios do CISNAD, né? A prevenção, a repreensão, nós estamos também reforçando aqui que fatores de proteção ao uso indevido de drogas devem ser promovidos através de valores éticos, culturais, da cidadania, né? Dos povos brasileiros, sempre também, e aí eu puxo um pouquinho para o inciso 2, levando em consideração a diversidade e as especificidades. Entendido? Então, isso aqui é bem fácil, né? Isso aqui é bem tranquilo, sem muita margem de erro. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SINARD. Então, aqui, ó, consensos nacionais e ampla participação social. Para que serve isso aqui, professora? Porque eu tenho que ter a integração também da população, da sociedade. Então, a partir do momento em que eu trago aí participações sociais, um consenso nacional quanto a estratégias do CISNAD, eu passo a ter a população participando e eu passo a enxergar ali as diferenças, as necessidades e tudo isso de perto. Porque a partir do momento em que eu só imponho medidas, eu muitas vezes deixo de observar de perto ali o que realmente acontece, o que realmente necessita, não é isso? Então, a promoção da responsabilidade compartilhada. Então, olha que interessante. Entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do CISNAD. Então, continuando aqui o que eu havia te dito, da importância da participação social nessas atividades, nessas estratégias do CISNAD, né? Nós temos também aí essa responsabilidade compartilhada. Quando falamos responsabilidade compartilhada, o que significa? Que a responsabilidade de atuação, de prevenção, de repreensão, não está apenas no Estado, não está apenas no Estado, na figura do CISNAD, mas sim em toda a sociedade. Então, a partir do momento em que eu tenho o Estado somado à sociedade, eu chego com mais força para garantir esses princípios, esses direitos fundamentais da pessoa humana, esse combate contra o tráfico ilícito de entorpecentes, o uso indevido e por aí vai. Entendido? Muito bem. O CISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Então, vamos lá. Quando a gente fala do CISNAD, ele vai atuar em conjunto, senhores, tanto com o SUS como com o SUAS, tanto com o Sistema Único de Assistência Social como com o Sistema Único de Saúde. Porque você sabe que quando se fala aqui de uso indevido de drogas e por aí vai, claro que eu tenho, mais uma vez, de acordo com a nossa lei, toda a parte relacionada a crimes, mas nós temos também que analisar toda aquela parte referente à saúde da pessoa. Como assim saúde, professor? Quando eu não estou mais falando de uma questão envolvendo a segurança pública, mas sim a saúde, porque eu estou falando de um dependente, eu estou falando de uma pessoa que precisa de uma internação, então isso também é levado em consideração. Por isso é que eu tenho essa ação conjunta, e quando eu falo em reprimir, em prevenir, não é apenas relacionado a crimes, mas a todas as hipóteses aí do tráfico, do uso e por aí vai. Entendido? Muito bem.
Lembra dessa ação conjunta e leva para a tua prova. Continuando, né? Porque paramos aqui no 5, certo? E aí vamos continuando. O reconhecimento, vou pegar aqui o marca-texto. O reconhecimento da intersetorialidade, Ave Maria, quase não falei, dos fatores relacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Então aqui, ó, a intersetorialidade dos fatores, porque quando falamos da produção e do tráfico, não rebatemos apenas por um ângulo, digamos assim, mas sim todos os fatores que estão contribuindo para aquela situação, entendido? O inciso 7 vai falar de quê? A integração das estratégias nacionais, já falei de estratégias, né? E internacionais também, de prevenção de uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repreensão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. Então aqui eu já havia dito para ti em relação às estratégias que a sociedade ela também está contribuindo para essas estratégias, mas aqui eu estou só reforçando que a integração dessas estratégias, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional. E por fim não, né? A articulação com órgãos do Ministério Público e do Poder Legislativo e Judiciário, visando a cooperação mútua das atividades. Então, quando a gente fala de uma integração, como no inciso 7º, a gente já complementa com esse inciso 8º, falando dessa articulação em conjunto também do Ministério Público, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. É só tu lembrar assim, ó, toda ajuda é bem-vinda. Né? Toda ajuda é bem-vinda. Então, nós temos essa articulação em conjunto com essas estratégias, com essas atividades. Beleza? O inciso 9 fala da adoção de abordagem multidisciplinar. Então, aqui, multidisciplinar, que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes, repreensão à produção não autorizada e do tráfico ilícito. Então, quando a gente fala de uma abordagem multidisciplinar, a gente também está relacionado ao que nós vimos bem aqui, ó, desse respeito à diversidade, por exemplo. Então, são situações distintas, né? Então, aqui, quando a gente fala de uma abordagem multidisciplinar, quer dizer que nós vamos pegar vários fatores, várias hipóteses, certo, senhores? 10, nós temos que a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção, atenção e reinserção, então aqui o equilíbrio entre todos esses casos, e de repreensão à sua produção não autorizada e o tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social. E a observância às orientações de normas emanadas do Conselho Nacional de Antidrogas, o Conselho Nacional de Antidrogas, que é o CONAD. Então, nós também temos que observar essas regras. Beleza, senhores? Vamos passar para frente. Como eu te falei, tu não pode confundir princípios com garantias, com diretrizes, com objetivos. Agora nós vamos falar dos objetivos. Quais são os objetivos do CISNAD? É o seguinte, senhores, é o seguinte, ó, bora lá. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Então, o que o CISNAD ele objetiva? Garantir a inclusão social, porque a partir do momento em que eu estou incluindo aquele agente na sociedade, em que ele passa a integrar aí, ele fica menos vulnerável a entrar, digamos assim, no mundo das drogas. Então, esse é um objetivo, é incluir, é estabelecer o quê? Aí entra, né? Se eu tenho uma região ali, que naquela região eu tenho maior índice de tráfico, de uso indevido e por aí vai, eu tenho que agir também em políticas públicas, educação, não é isso? Saúde, emprego, garantir àquela pessoa um bem-estar para que ela não fique tão vulnerável a escolher esse caminho. Então, faz parte aqui do objetivo a inclusão social do cidadão, do CISNAD. Tu vai confundir isso aqui com princípio? Não, não é princípio, é um objetivo, é aquilo que ele quer fazer, é aquilo que ele almeja.
Continuando, promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país, reforçando aqui, ó, o que eu acabei de te falar, em relação à educação, em relação à conscientização. A partir do momento em que eu estou construindo, que eu estou colocando ali, né, um conhecimento a respeito das drogas, o que que acontece, o que que gera, como é que pode ser aí o teu futuro caso você vá por esse caminho, eu tô prevenindo também, né? Eu tô prevenindo também. Antes de remediar, eu tô prevenindo. Promover a integração entre políticas de prevenção de uso indevido, a atenção à reinserção social de usuário dependente de drogas e a repreensão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, DF, Estado e município. Então, aqui também bem parecido com aquela parte em que estudamos dos princípios, eu vou cuidar da reinserção social, da prevenção, da repressão. Por que que é tão importante cuidar da reinserção social? Porque, vamos lá, vamos falar aqui de uma internação. A partir do momento em que eu consigo tirar aquela pessoa, digamos que ela é um dependente, tirar aquela pessoa daquele meio, cuidar da sua saúde, e aí, beleza, ele já tá consciente, ele já não tá mais usando, nem vendendo, nem nada do tipo, não tá relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes, e eu boto ele naquele mesmo ambiente, praticando as mesmas condutas, fazendo tudo do jeito que ele fazia antes, provavelmente ele vai, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar. Por isso é que eu tenho que tratar também de políticas públicas quanto à reinserção social. Eu tenho que não tratar apenas a mente, mas tirar também daquele ambiente. Entendido? Assegurar a condição para a coordenação, a integração e a articulação das atividades que trata o artigo 3º. Então, aqui, ó, coordenar, integrar, articular. Ah, professora, mas essa parte vai cair para mim só letra de lei? Por isso é que eu estou usando exemplos e tentando deixar a letra da lei mais fácil, para que você lembre disso que nós estamos aqui conversando na hora da prova, porque não tem para onde fugir, vai cair do jeito que está aqui. E geralmente o examinador troca princípios por objetivos, certo? Beleza, senhores? Então, é isso. Estamos finalizando aqui a nossa aula. Eu espero ter contribuído com o teu estudo.